Olá, olá, e aí, tudo bem com você? Vamos dar início à nossa 12ª temporada, a temporada das propriedades coligativas, tá certo? O que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver, por exemplo, vou comemorar meu churrasco da aprovação e quero botar a bebida para gelar logo. Aí eu coloco sal no gelo e aí a temperatura vai ficar mais fria, mais baixa e vai esfriar mais rápido a tua bebida, tá? Ou então quando a gente coloca um aditivo no radiador, que é para evitar que a água ou ferva ou congele, a gente vai falar disso aí. Ou então quando a gente usa uma panela de pressão, a gente está usando propriedade coligativa. Ou então ainda, por exemplo, você vai cozinhar um macarrão. Coloca o sal antes ou coloca o sal depois? Isso aí a gente vai aprender nessa fase de propriedades coligativas, tá? Mas antes de chegar nas propriedades coligativas, a gente tem que fazer uma breve revisão do que a gente já viu, claro, implantando novas coisas também, tá bom? Novas análises, que a gente tá mais fera, tá mais esperto. Então, bora ver como é que funciona isto daqui. Então, a revisãozinha aqui, ó. Mudança de estado físico. Aqui a gente tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Relembrando os nomes disso aqui. Aqui a gente tem a fusão, passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a vaporização. A vaporização pode acontecer de três maneiras. Quem lembra aí para mim, diga aí para mim. Ela pode ser a evaporação, pode ser a ebulição e pode ser a calefação. A diferença é a velocidade, né, que esse processo acontece. A evaporação é um processo lento, a ebulição já é mais rápida, a gente já vê as bolinhas, blu blu blu, e a calefação é a jatos, né? Pegar água quente, uma panela quente e coloca na água, por exemplo. Ó, nessa parte de propriedades coligativas, a gente vai definir melhor tecnicamente o que é ebulição, tá certo? A ebulição a gente diz assim, a passagem mais rápida. Mas de fato, quando é que vai ser a ebulição, a gente vai aprender disso aqui. Do gasoso para o líquido, a gente tem a liquefação ou a condensação. Condensação. Lembrar que a liquefação a gente usa para gás e a condensação para vapor. Tudo bem? E qual a diferença de gás para vapor? Gás já é gás na temperatura ambiente. Então, por exemplo, o oxigênio é o gás oxigênio. A água, ela está predominantemente no estado líquido à temperatura ambiente. Então, quando passar para o estado gasoso, a gente vai chamar de vapor, tá bom? E voltando mais um aqui, ó, a gente tem a solidificação. E uma que não tem. Eita, saiu um tracinho aqui. E uma que não tem aí nas setinhas é a passagem do estado sólido, solidificação. É a passagem ó, do estado sólido direto para o gasoso e vice-versa. Isso aqui a gente chama de quê? De sublimação. Quem é o clássico da sublimação? O iodo, o gelo seco e a naftalina, tá? É o clássico. E aí, ó, pegando essa mudança de estado físico, a gente tem a análise do diagrama de fases. É um diagrama novo aqui pra gente. Ele está na parte, no capítulo de propriedades coligativas, certo? O que é que a gente tem aqui, ó? No eixo, a gente tem a pressão e no outro eixo, a gente tem a temperatura. Pessoal, tá vendo aqui, ó, que eu tenho três regiões aqui. Cada região dessa está associada a um estado físico da matéria, ao estado sólido, líquido e gasoso, tá certo? E aí bora ver aqui qual é cada estado desse. Quem é que é caracterizado ó, por uma baixa temperatura, a temperatura diminui para cá, e uma alta pressão, a pressão aumenta para cá, ou seja, esta região aqui. Quem é que é caracterizado por isso aí?
Baixa temperatura quer dizer que as moléculas não estão se mexendo muito, elas estão paradinhas. E alta pressão, eu estou comprimindo elas. Então elas estão bem presinhas e quase não se mexem. Isso aqui é caracterizado pelo estado sólido. Essa região aqui é a região do estado sólido. Já ao contrário, ó, uma alta temperatura e uma baixa pressão, que é essa região aqui, ó. Essa característica, deixa eu apagar aqui. Alta temperatura, as moléculas bem agitadas. E baixa pressão, elas bem livres. Que estado físico é caracterizado por isso aí? O estado gasoso. Já uma situação intermediária, ó, alta pressão, né? A pressão aumenta e a temperatura intermediária, isso aqui é o estado líquido. Então esse diagrama, ele divide aqui em 3 setores bem característicos, tá? E aí quando a gente pega a passagem de um estado para o outro, por exemplo, se eu quiser sair do estado líquido, sólido para o líquido, isso aqui está representando o quê? A minha fusão. Se eu pegasse voltando, estaria a minha solidificação. Deu para entender? Por exemplo, se eu pegasse uma passagem daqui para cá, ó, a mudança de estado físico ela acontece a pressão constante, tá? Do líquido para o gasoso, a gente vai ter uma vaporização. Se eu pegasse ao contrário, daqui para cá, ó, do gasoso para o líquido, eu teria uma liquefação ou condensação. Joia? E essa passagem daqui para cá, ó, tanto faz indo como voltando, a gente chama de quê? Sublimação. Joia? Se eu perguntasse a vocês, tá de roxinho, qual é o estado físico da matéria aqui nesse ponto A? Ó, essa região, o ponto A, ele é sólido. Se eu pegasse aqui nesse ponto B, ele é líquido. Nesse ponto C, ele é gasoso. Agora, e se eu pegasse em cima aqui, ó, um ponto D, em cima dessa linha azul? Ele seria sólido mais líquido. Ou seja, seria a passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Se eu pegasse esse ponto aqui, ó, qual era o estado físico que a gente ia ter? Líquido mais gás. Se eu pegasse esse ponto aqui, F, qual é o estado físico que a gente vai ter? Sólido mais gasoso. E se eu pegasse esse pontinho aqui, ó, pontinho G, qual é o estado físico que a gente vai ter aqui? Sólido mais líquido mais gasoso. Este pontinho, ele tem um nomezinho particular, tá? Este pontinho aqui, ó, deixa eu puxar uma setinha aqui, vai ficar meio feio, mas tá bom. Esse pontinho é conhecido como ponto triplo. O que é o ponto triplo? É o ponto que a gente encontra o estado sólido, mais líquido, mais gasoso ao mesmo tempo, tá bom? Na química, tem um outro ponto aqui que a gente não usa muito, tá? Esse pontinho aqui, ele é chamado de ponto crítico. É a partir desse momento, ó, nessa região aqui, que a gente vai ter o gás. A gente não usa isso aqui na química, tá? Isso aí é abordado na física. Então, o ponto crítico é um ponto onde tem uma alta temperatura e uma alta pressão, e aí a gente vai ter a característica do estado gasoso, do gás mesmo, tá? A definição de gás. Joia? Como é que funciona isso aqui no exercício? Abaixo está representado o diagrama de fase da água. Galera, se eu perguntar a vocês, eu vou riscar aqui e depois apago. Ponto D, qual é o estado físico? Sólido, muito bem. Ponto C, líquido. Ponto B, gasoso. Ponto E, sólido mais gasoso. Ponto F, eu tenho sólido mais gás, não é assim? O ponto A é o ponto triplo. Eu tenho os 3 estados físicos. Agora bora ver aqui na questão o que ela está pedindo. Com relação aos pontos assinalados, indique a alternativa correta. Em um ponto, acima e abaixo do ponto E, na temperatura relativa a esse ponto,
a água está no estado líquido e sólido, respectivamente. Ó, nessa temperatura aqui, ó, nessa temperatura, certo? Acima e abaixo, quais são os estados físicos que a gente tem? Essa região do meio aqui é uma região líquida e a região aqui de baixo é a região o quê? Gasoso. E ele está dizendo que é o quê? Líquido e sólido, respectivamente. Falso, né? O ponto acima, ele é líquido e o ponto abaixo, ele é gasoso. Então, falso. No ponto C, cadê o ponto C? Está aqui. Ó. Qual é o estado aqui do ponto C? Líquido. A água está no estado líquido. Beleza. No ponto B, está aqui. Ó. Qual é o estado físico que a gente tem? Gasoso. E ele está dizendo que é o quê? Sólido. E no ponto D, está no estado líquido. Não, falso. No ponto D, a gente tem o quê? Sólido. Entre 760 e 4,58 milímetros de mercúrio, ou seja, nessa região aqui, ó, a transição entre estado sólido e vapor ocorre na faixa... Galera, sólido e vapor, deixa eu pegar uma outra cor aqui para não misturar. Ó, será que a amarelinha dá para ver? A amarelinha tá ruim, né? Deixa eu botar um verdinho que eu não usei ali, verde. Ó, sólido e vapor acontece nessa região aqui, ó. Ou seja, tem que ser abaixo de 4,58. Concorda ou não? Que não é nessa região que acontece, ó, do sólido para o gasoso? Então, falso. Entre os pontos A e F, a transição dos estados sólido e líquido... Galera, ó, A e F, marca texto... roxinho. Ó o A e F aqui, ó. A e F, é esse daqui. Ocorre a transição de quais estados físicos? Do sólido para o líquido? Não. Entre A e F acontece o quê? Entre A e F acontece a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Que fenômeno é esse aqui? Eita, eu fiquei no meio das questões, não foi? Rapaz, foi mal. Vê aí se dá pra ver aí. Vou voltar aqui. Vou voltar. Tá tranquilo aí? No ponto C, a água está no estado líquido e no ponto B está no estado sólido. Vamos ver aqui, ó. No ponto C, que é esse aqui. Ponto C está no estado líquido. E no ponto, qual o outro? B, né? B está no estado sólido. Falso, está no gasoso, tá certo? Entre 760 e 4,58, que é essa região aqui, aí tem a passagem do sólido para o vapor. Falso, sólido para o vapor, ó, tá aqui entre A e F, né? Letra D, entre A e F, a transição entre estado sólido e líquido ocorre em temperaturas negativas. Entre A e F é sólido e gasoso. Falso. A sublimação da água deve ocorrer somente em pressões abaixo de 4,58. Verdade, né? Nessa região aqui, ó, que ela acontece, abaixo de 4,58. Então, letra certa aí, letra é de escola, tá bom? Então, a gente aprendeu a ver também os estados físicos através de um diagrama de fases, tá? Isso aí vai aparecer pra gente daqui pra frente. Para você, um molde de beijos e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal!